Olá, vamos para a nossa aula Conjunto dos números naturais e inteiros. Conjuntos numéricos. O conjunto dos números naturais é representado por n. Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero, e é infinito. Olha aí, o conjunto dos números naturais é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Dentro do conjunto dos números naturais, ele se subdivide. Naturais não nulos, que é o conjunto com exceção do zero. Conjunto dos números naturais pares, que são números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. No caso aí, 0, 2, 4, 6, 8, 10, infinitamente. Conjunto dos números naturais ímpares, que são os valores que não formam pares. 1, 3, 5, 7, 9 e 11, também infinitamente. O conjunto dos números naturais também pode ser representado por uma reta, lembrando que ele inicia no zero e é infinito para a direita. E as suas unidades, os seus intervalos são contados em unidades: 0, 1, 2, 3, infinitamente. Os números naturais também possuem antecessor e sucessor, com exceção do zero, que só possui sucessor. Vamos lá. Propriedades dos números naturais. Propriedade número 1. A soma de dois números naturais é um número natural. Exemplo, 100 mais 42 é igual a 142. Ambos os três números são naturais. Exemplo de número 2. A multiplicação de dois números naturais é um número natural. Exemplo, 40 vezes 5 igual a 200. Terceira propriedade. Se n é um número natural, então n mais 1 é o seu sucessor de n. E n é o antecessor de n mais 1. E n menos 1 é o antecessor de n, com exceção do zero, que é um número natural e não possui antecessor. Exemplo, se o n for igual a 5, então seu sucessor é 5 mais 1, que é igual a 6. E seu antecessor é 5 menos 1, que é igual a 4. Conjunto dos números inteiros é representado por Z. Ele reúne todos os elementos do conjunto dos números naturais e os seus opostos. Assim, conclui-se que N é um subconjunto de Z, ou seja, N está contido no conjunto Z. Quem é o conjunto Z? Diferente um pouco do conjunto dos números naturais, Z, o seu centro é zero, com números positivos para a direita, infinitamente, e com seus opostos, ou seja, com seus números negativos para a esquerda, infinitamente. Os subconjuntos do conjunto dos números inteiros são o conjunto Z dos números não nulos, ou seja, todos os seus valores, com exceção do zero. O conjunto dos números inteiros não negativos significa o quê? Que só são os elementos positivos, incluindo o zero, que é apenas nulo. Nós temos o conjunto dos inteiros não negativos e não nulos, ou seja, todos os números positivos, com exceção do zero. O conjunto dos números inteiros não positivos significa que são todos os números negativos, incluindo o zero. E o conjunto dos números inteiros negativos e não nulos, que são quem? Todos os números negativos, com exceção do zero. Os números opostos, o que são eles, né? Dentro do conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Nós temos a reta, igualmente o conjunto dos números naturais, porém, a reta dos números naturais iniciava em zero à direita infinitamente. Já no caso dos inteiros, ele tem os seus opostos. Nos naturais, nós temos 0, 1, 2, 3. Nos inteiros, além de termos esses elementos, nós temos os seus opostos. 0, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o que é o oposto? O oposto do que é positivo é negativo e vice-versa. O que é negativo é positivo. Então, se o conjunto dos números naturais está contido em Z, significa o quê? Que nós temos o conjunto dos inteiros não nulos, que tira o zero, dos não negativos, que só são positivos, dos não positivos, que só são os negativos. Observe as propriedades dos inteiros. Primeira propriedade: todo número natural é um número inteiro. Nós já sabemos que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros.
inteiros. Observe a reta. Nós temos positivos e negativos, incluindo zero. Dentro dessa reta, quem é que é conjunto dos números naturais? Apenas esses aqui que está circulado da cor de vinho. Segunda propriedade, a soma e a diferença entre dois números inteiros resulta em um outro número inteiro. Exemplo, eu tenho menos 2 mais 5. Sinais diferentes, conserve do maior módulo que é positivo e pode ficar subentendido e subtrai. 5 menos 2, 3. Eu tenho um número negativo, que eu operei com o número positivo, que deu um número positivo. E ambos os três são números inteiros. Próximo, 7 menos 11. Esse 7, ele tem um mais subentendido. Sinais diferentes, conserve do maior módulo que é negativo e subtrai. 11 menos 7, 4. Ambos os três valores são o quê? Inteiros. Terceira propriedade. A multiplicação, ou seja, o produto entre dois números inteiros, é um número inteiro. Exemplo, menos 3 vezes 9 é igual. No produto ou divisão com números inteiros, nós fazemos o jogo de sinais. Lembrando que o 9 tem um mais subentendido, então fica menos por mais, menos. 3 vezes 9, 27. Então, menos 3 vezes 9 é igual a menos 27. Todos inteiros. 5 vezes 10. O que significa isso? Que ambos os dois são positivos. Se são positivos, o resultado também vai ser positivo, porque mais por mais é mais. 5 vezes 10, 50. E bons estudos, e vamos para as nossas atividades.